Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos! Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer, direto do pulmão do mundo. Senhoras e senhores, Bolsonaro fez uma revelação bombástica que nem a Michele Bolsonaro sabia. E isso, deixou os evangélicos assim em polvorosa. Olha, gente, foi uma sacanagem tremenda que eu vou falar para vocês. Mas antes, esmaga nesse like, inscreva-se no canal, arrebente a boca do sapato e compartilhe esse vídeo. Olha, o Jair Bolsonaro esteve numa igreja evangélica, como de costume, para encantar a gadaiada, levado pelos líderes evangélicos. E lá, na igreja evangélica, todos os pastores daquele momento que o Bolsonaro vai falar. É aquele momento que é o presidente da república está dentro da nossa igreja evangélica. Então, para qualquer pastor, para qualquer membro de igreja, tendo uma personalidade da política dentro da sua igreja já é uma vantagem enorme. Agora imagine o seu Jair Bolsonaro ligado a Silas Malafaia, a Edir Macedo, ao Valdemiro Santiago, a Renê Terra Nova, a todos esses líderes evangélicos aí que espalham para Deus e para o mundo que o Bolsonaro é o emissário de Deus, o enviado de Deus, é o homem certo. Mas enfim, Bolsonaro revelou que chora dentro do banheiro sozinho e que a Michele Bolsonaro nem sabe disso. Coitadinho, quase me comovi, quase que me converti a seita bolsonarista por esse segredo revelado. Ele disse o seguinte: cada vez mais nós sabemos o que devemos fazer, pagando de o profeta. Cada vez mais, nós sabemos o que devemos fazer. Aquela frase já que ele testou, já fez aquele negócio lá na casa dele. Eu vou para a igreja evangélica e vou falar isso aqui. Cada vez mais, nós sabemos o que devemos fazer. Aí o evangélico pensa, sim, eu já sei o que fazer, votar no Bolsonaro. Eu tenho que lutar contra o PT, lutar contra esses comunistas. Eu tenho que ser a favor da minha igreja, porque olha quem está aqui na minha igreja. Aqui na minha igreja não está o Lula, aqui na minha igreja não está outro, está o Bolsonaro, o emissário de Deus. Ele diz, cada vez mais, nós sabemos o que devemos fazer. Quantas vezes, aí vem a revelação, quantas vezes eu choro dentro do banheiro. Minha esposa, Michele, nunca viu, ele diz assim. Ela acha, dizendo ele, que eu sou o machão dos machões aí. Ainda diz, em parte acho que ela tem razão aí. Em parte acho que ela tem razão aí. E o que me faz agir dessa maneira aí? Eu não sou mais um deputado. Se eu der um voto errado, são 513 aí, pode não te fazer diferença. Mas uma decisão minha, mal tomada aí, muita gente sofre. Mexe na bolsa, mexe no dólar, no preço dos combustíveis aí. Aí diz assim, aí ele falou sobre a questão energética aí. Vou já explicar frase por frase do seu Jair Bolsonaro. Ele diz, meu bom Deus, exalta Deus, o negócio é de falar o nome de Deus, que essa palavra sagrada, ela tem poder na mente de eleitores. Meu bom Deus, agora nos ajudou com a chuva aí, ajudou o Bolsonaro com a chuva. Deus disse assim, poxa, o Bolsonaro está sofrendo, vou enviar chuva por causa da energia, porque tadinho, vou ajudar o Bolsonaro. Ele orou, atenderei as suas orações. Aí ele ainda falou o seguinte, olha aquele partido aí, aquele cara que teve no MEC aí, 12 anos entregue para ele, aquele camarada que foi comigo pro segundo turno aí, que não ganhou, vocês estão lembrados dele? Pois é, hoje não, hoje a gente tem um pastor no MEC. Quando ele falou isso, meu Deus, os evangélicos foram ao êxtase mil, era gritos de aleluia, de amém, aplausos, aquela coisa toda. Hoje mudou. Hoje tem um pastor aí no tocante a isso aí. E o que mudou? Mas deixa, vamos explicar aqui essa situação. Essas foram as frases do Jair Bolsonaro. Primeira coisa, quando ele fala o seguinte, cada vez mais nós sabemos o que devemos fazer. Realmente, quando o Bolsonaro diz essa frase, ele fala para pessoas que estão ali sentadas, acostumadas a ouvir apelo de pastor, acostumadas a ouvir sobre dízimo, acostumadas a ter os ataques de homofobia. Normalmente são pessoas que têm nos homossexuais pessoas pecadoras, das mais vis, das mais, nojentas, e eles rejeitam. E no Bolsonaro elas veem a visão de tudo aquilo que elas
que elas realmente anseiam falar. E o Bolsonaro está falando ali para aqueles que acreditam na Damares. Bolsonaro está falando para pessoas que acreditam que o Silas Malafaia é o profeta de Deus. Bolsonaro está falando ali para pessoas que acreditam que a Igreja Universal do Reino de Deus é aquela que restaura a vida, que transforma a pessoa em pobre no rico. Bolsonaro está falando para esse tipo de gente. Bolsonaro está falando para aqueles que votaram nele. E aí ele diz, cada vez mais nós sabemos o que devemos fazer. É uma voz profética para o futuro. Olha, se aproxima, nós estamos sendo perseguidos, é muita coisa que acontece. E cada vez mais nós sabemos o que vamos fazer. E o pastor do lado diz amém, glória a Deus, e bate palma. Aí ele fala, quantas vezes eu choro no banheiro? Isso é engraçado que ele fala, quantas vezes eu choro no banheiro? Quantas vezes você chorou no banheiro? Quantas vezes você chorou na sua casa? Quantas vezes você chorou no seu quarto, dentro do seu carro? Ou se não tem carro, dentro, né, do seu quarto, da sua cozinha? Quantos pais de família não choraram desesperados pela morte de 600 mil pessoas mortas pelo Covid? Quantas milhares de famílias não choraram hoje por falta de comida? Quantas pessoas não têm nem banheiro para chorar lá dentro? Estão chorando ali na rua, na viela, sem comida, no frio, às vezes no calor, e não tem ninguém para acudir. Quantas famílias estão chorando, indo no supermercado, tentando comprar aquela carne e não compram mais, porque está caríssimo. Quantas famílias estão chorando hoje por conta deste governo? Esse governo que negou a doença, esse governo que negou vacina para as pessoas, esse governo que ontem mesmo, utilizando na sua live, falou um monte de asneira, um monte de bobagem, colocando na cabeça das pessoas que não, vacina não resolveu nada não, foi a cloroquina, quando a gente sabe que a cloroquina foi apenas colocada para os amigos do Bolsonaro ganharem milhões, comprovados aí pelo Ministério Público, pela CPI, e agora ele vem ainda falar essas coisas. E quantas vezes eu choro no banheiro de casa? Deveria chorar, mas é uma coisa que dá para solucionar. Chora por quê? De barriga cheia? Chora porque o filho mais novo comprou uma mansão nova? Chorou porque o Flávio Bolsonaro adquiriu a sua mansão também? Chora porque o seu filho, Carlos Bolsonaro, está no comando da ABIN? Chora porque, não é, vai torrar dinheiro lá para Dubai? 3,6 milhões de reais em alguns dias. Chora por quê? Chora porque gasta no cartão corporativo mais do que todos os outros presidentes já gastavam? Chora por isso? É dor na consciência? Eu acredito que não seja. Então, quando ele diz eu choro, quantas vezes eu choro, ele está falando, sabe, é aquele ditador, é aquele projeto de ditador, sabe, é característica disso, para colocar sensibilidade no evangélico. O evangélico, quando fala assim, olha, eu chorei, quantas vezes eu chorei, quantas vezes estava lá em lágrimas, aí aquele pessoal que está lá com fundo musical, tocando hino, ele se comove, poxa, o presidente é como eu, também chora, olha só, tadinho, querendo fazer tudo pela nação. Oh meu Deus, é para comover as pessoas. Um cara que nunca se comoveu com ninguém, um cara que bagunçava da morte do outro, dizendo, eu não sou coveiro, e daí? Vai perguntar para tua mãe. Essa frase do Bolsonaro não muda em nada o que é, o que foi, o que fez, o que está fazendo para o Brasil. Ele tenta agora dar uma de coitadinho, tenta usar sua esposa evangélica, né, que recebeu dinheiro na sua conta, que a sua instituição que ela comanda recebeu 7 milhões de reais. É essa mesma evangélica que faz isso, que teve ali o tráfico de influência para colocar amigos na Caixa Econômica para receber dinheiro. É essa pessoa. Aí ela diz assim, minha esposa, aí quando ele fala de minha esposa, ele mostra, minha esposa evangélica, né, que ela é evangélica, essa minha esposa nunca viu isso, ela não sabe isso, é o segredo, é meu, o sofrimento meu, eu não participo para minha esposa, que é tão sofrimento que eu não quero que ela sofra, coitadinha, mas é um segredo que eu escondo dela, mas que eu quero revelar para o mundo todo hoje aqui, entende? É um segredo, ela não sabe, mas vocês vão saber primeiro dela, estão sabendo primeiro do que ela, é um segredo que eu escondo dela, mas eu quero revelar para todo mundo aqui. Poxa gente, que é nada, pessoal. Isso daí é mesmice,
é para tentar, sabe, comover a pessoa, para tentar dizer, ó, como ele sofre, como ele é legal, olha que família, né? Sofre dentro do palácio da Alvorada, comendo do bom e do melhor, com todos os serviçais aos seus pés. Se sofre tanto com isso, deveria fazer o bem ao país, deveria renunciar. Seria a coisa mais óbvia. Olha, pelo bem do Brasil, porque eu estou sofrendo com o Brasil, eu renuncio, já que eu sou incompetente para resolver. O sofrimento do Bolsonaro não é por outra coisa, é pela incompetência. Ele está malucado, não sabe o que fazer, é uma pessoa que nunca administrou nada. Ele não entende do que administra, ele não entende do que faz. O camarada só entende de discussão, de bater boca. Qual é o projeto dele? O que ele faz pelo Brasil? O que ele fez pelo Brasil? Então, minha gente, a gente deve seguir esse nosso pensamento de pensar que o Bolsonaro, quando chora, deve ser por outra coisa, com medo de ser preso, com medo dos filhos serem presos, alguma outra coisa. Mas sofrer pela nação, ele não tem essa grandeza, não. Ele não sabe o que faz. Ele não sabe. O Brasil está entregue às baratas. Deveria renunciar se amasse tanto o Brasil. Aí ele fala assim, ela acha que eu sou machão. Machão dos machões. Não, ela não acha não, ela já deu uma entrevista dizendo que o Bolsonaro não é essa Coca-Cola toda que faz, não. Em casa ela é outra coisa. Ela não acha, é ele que se acha, é ele que se exalta. Aí ele fala assim, em parte ele diz, acho que ela tem razão. Aí vem o machismo dele, ele não deve perder, ele não perde a oportunidade de se elogiar, se auto-elogiar, ele gosta disso, né? Exalta a parte física, esporte de atleta. Eu sou fora, eu sou imbrochável. A gente sabe que não. Está aí a dona Ana Cristina Vale para comprovar que não é, que teve que ir, né, ao bombeiro para apagar fogo, enfim, teve aquelas coisas todas. Tem também a Rogéria Bolsonaro, que não é. Então ele fala, ele não perde oportunidade, nem dentro da igreja perde oportunidade. Aí o povo acha legal, ao invés de o povo achar ridículo, o povo acha legal. Porque já está comovido, já está entrelaçado com o Bolsonaro. Ele acha que o Bolsonaro é o profeta, ele é o enviado. Meu Deus, que mandou esse cara. Ele está dentro da igreja, não é possível. Perdidos dentro da igreja. Aí ele fala, e o que me faz agir dessa maneira? Por que eu choro? Por que eu choro lá no banheiro? Aí isso é uma reflexão para as pessoas. Aí ele diz assim, por que eu choro dentro do banheiro? Porque eu não sou mais um deputado. Porque eu sou um presidente da República. E eu sei que uma decisão minha tomada errada faz muita gente sofrer. E como fez as pessoas sofrerem? As suas decisões erradas até agora foi o que fez as pessoas sofrerem. Você sabia da pandemia? A pandemia aconteceu na China, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa. Fomos alertados do que iria acontecer no Brasil. Fomos alertados e não fez nada. Sempre contra os governadores, sempre contra todos os prefeitos. As medidas sanitárias de prevenção, né, para proteger as pessoas, nunca seguiu. Sempre era do contra. Só ele sabia da verdade, ninguém sabia. É um cara que não é aos ouvidos bons para ouvir conselho. Só quer ouvir os seus filhos e ele mesmo. É um camarada egoísta. Uma pessoa de Deus não é assim. Uma pessoa de Deus ouve conselhos. Eu lembro da história de Moisés, quando Jetro, seu sogro, veio com ele, Moisés, a carga está muito pesada sobre você. Constitui juízes sobre Israel. Constitui líderes sobre as famílias de Israel, sobre o povo, sobre as tribos. E aí eles vão levar as coisas mais importantes para você. Ouve os conselhos. Na multidão de conselhos, né, há sabedoria. Mas o Bolsonaro não segue isso. O que ele segue é o partidarismo do Centrão, a política do Paulo Guedes e os ouvidos do Carlos Flávio e Eduardo Bolsonaro. E não segue o povo pelas decisões erradas dele. Foi que o dólar está do jeito que está. Foi que o preço da gasolina está do jeito que está. E ele mente quando diz que a culpa é dos governadores. A culpa é dele. Porque esse imposto ICMS existia também quando a Dilma era presidente. Existia também quando o Lula era presidente. Quando o Fernando Henrique era presidente. Não é por conta do ICMS que a gasolina está cara, não. É por conta dessa taxação internacional que a política do Paulo Guedes colocou a Petrobras. Então o preço da gasolina está atrelado ao mercado internacional do câmbio do dólar. É culpa de quem? Dele e do Paulo Guedes. E ele tenta colocar na cabeça das pessoas que ele faz de tudo
para abaixar o preço da gasolina é mentira. Se ele quisesse e tivesse culhão para isso, era só ele mexer na política internacional dos preços do combustível, que tudo ia baixar, voltar ali para o 4,20. Mas não faz. Por quê? Porque quer enganar. Não faz porque é a responsabilidade dele, mas ele foge. Aí ele diz, ó, uma tomada de decisão minha pode mexer na bolsa, pode mexer no preço dos combustíveis. Ao menos falou aqui que uma decisão errada dele mexe-se no preço dos combustíveis. Aí ele diz, meu bom Deus nos mandou a chuva. A crise energética do Brasil é falta de preparo também. Não é só uma questão de chuva, é uma questão de preços, é uma questão de fornecimento. Ele vendeu as principais refinarias do Brasil, agora você tem que refinar lá fora e vem preço mais caro. E nós temos a grande quantidade de energias de cidades são feitas de modo de combustível, de diesel. E esse diesel encarece também o quê? A energia elétrica. Não é ele que vai resolver. Ele diz, eu vou mandar aí o cara baixar. Mentira, não vai mandar nada. Ele fala isso da boca para fora e as pessoas são enganadas. Aí no final ele tem que falar do PT. Ele precisa falar do PT porque o Bolsonaro vive do contrário. Ele vive por causa da inimizade que ele tem que ter com alguém. Ele tem que ter. Aí ele fala, olha o partido, aquele partido lá, o PT lá. Olha o camarada que ficou no MEC. Olha lá, 12 anos lá do Haddad lá. Ele não fala o Haddad, mas ele diz. É como se fosse o Haddad e fosse o Voldemort, que não se pode pronunciar o nome. Estamos quantos minutos aí, mano? 17. Aí ele diz, olha aí ele lá. Passou aí no MEC. Agora não, agora mudou. Nós temos o pastor aí no MEC. Aí o pessoal aplaude. Como se o fato de ele ser pastor, tudo fosse melhorar no MEC. O MEC entregue ao pastor está entregue às baratas. O pastor não melhorou a educação no Brasil. A educação está pior. Em todo o Brasil, a educação piorou com o governo Bolsonaro. Investimentos na educação diminuíram. Investimentos em todos os setores, desde a pré-escola até a educação do nível superior, que é a responsabilidade do MEC, foram níveis de educação, de investimento em educação diminuiu drasticamente no governo Bolsonaro. Aquilo que a presidente Dilma tinha em mente, que era investimento na educação e na saúde, a conta do pré-sal, o Bolsonaro destruiu completamente. Aí ele fala, pastor, aí tem o pastor no MEC, como se o pastor fosse formado em economia, o pastor é formado em tudo. O pastor resolve tudo, porque o pastor está preparado para fazer tudo. Aí ele pega o pastor que está lá na sua igreja e coloca em qualquer ministério e dá certo. Aí ele colocou o André Mendonça, coloca a Damares, coloca esse outro aí no Ministério da Educação. Para quê? Aí as pessoas aplaudem, diga amém, era para chorar. Para dizer não, um pastor que abandonou as suas ovelhas, um pastor que deixou de pregar o evangelho para se meter em política, numa política dessa corrupta do governo Bolsonaro, de venda de doses de vacina, de negacionismo, ao maior desemprego da história, a maior inflação da história. Ele culpa todo mundo, menos ele. Ele não é culpado. E olha quando ele diz assim, coloquei um pastor, os evangélicos eram para chorar. Pastores envolvidos em escândalos, pastores envolvidos na política, deveriam pensar antes de mais nada o que seguir, aos homens ou a Deus. Não é porque eu sou pastor que eu sou, vamos colocar tudo quanto é pastor. Pastor é para pastorear as igrejas, está preparado para isso. Assim como militares estão preparados para o combate, para as fronteiras, para a vigilância da segurança da nação. As pessoas preparadas para a educação, para a economia, são pessoas preparadas para isto. É preciso que o evangélico entenda. Eu não estou votando para a comissão da minha igreja. Eu não estou votando para líder distrital. Eu não estou votando para líder dos jovens, presidente de jovem, presidente de escola dominical. Eu estou votando pessoas para governar o país. Eu tenho que fazer uma separação que Jesus fez há muito tempo. Dai de César o que é de César, de Deus o que é de Deus. Olha, tanto dos pastores envolvidos em escândalo, desde Malafaia, de Macedo, esse povo todinho aí, que inclusive já foram levados coercitivamente pela Polícia Federal e fizeram um escândalo todo. São esses os líderes evangélicos que você quer? Infelizmente, esses líderes evangélicos não representam todos os evangélicos.
Eu sou um evangélico que não me sinto representado por esse pessoal. Na verdade, eu sinto vergonha desse povo todo estar atrelado a este homem, que blasfema o nome de Deus, que usa o nome de Deus para enganar as pessoas. E quando essas pessoas acordarem, vão perceber o que seguiram. A Bíblia fala, quando vier a enganação, o anticristo poderá enganar até mesmo os escolhidos. Critica Brasil falando a verdade, doa em quem doer. A gente volta mais tarde. Tchau, pessoal.